Prontos e prontas para uma conversa que fala de cuidado, acolhimento e transformação? Quando nós falamos da saúde da mulher preta, não estamos falando apenas de consultas médicas ou exames. A gente está falando também de qualidade de vida. E nós estamos falando de saúde mental, de alimentação, de autoestima, de descanso e, claro, e principalmente do direito ao cuidado. Direito ao cuidado. Por muito tempo, as mulheres negras foram colocadas no lugar de quem cuida de todo mundo. Mas quem cuida de quem cuida? Vamos conversar hoje com duas mulheres, duas profissionais que vão abrir nossos olhos sobre a importância desse tema. Fica comigo. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Para essa conversa, eu recebo duas mulheres incríveis. Ana Paula Câncio. Tudo bem, Ana? Oi, bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Ana Paula é nutricionista e mestre em ciências pela UERJ. Já participou lá atrás comigo do Empoderação, né, Ana? Sim. Tá pronta para hoje? Hoje é mais tempo, hein? Prontíssima. Tem também a Camila Ribeiro. Muito obrigada por participar, obrigada. Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vamos falar de mulher, né? Como você disse, cuida de todo mundo e quem cuida dela. Quem cuida. É isso, vamos descobrir. A Camila Ribeiro é psicóloga clínica, especialista em inteligência emocional. Tenho aqui duas profissionais que atuam no cuidado integral e acreditam que saúde é muito mais que um diagnóstico. E aí eu começo para saber mais quem são elas. Ana, quem é Ana Paula Câncio, para além do seu currículo, para além da sua entrega profissional? Bem, a Ana Paula Câncio é uma mulher que atualmente tem 35 anos e que ama a família, ama estar com amigos, ama música, ama passear, ama ter tempo de ociosidade. Descobri que tenho curtido muito ter um tempo ocioso, algo que antes eu não me dava e que tem feito parte do meu cuidado, da minha saúde emocional. Essa é a Ana Paula, para além da nutrição. Camila. Então, quem é Camila, Quem é Camila? né? Eu costumo fazer essa pergunta no consultório quando a pessoa chega, quem é você? E eu digo que é pergunta de milhões, quem descobre quem é, né? Então, eu sou uma mulher apaixonada pela vida, que hoje eu digo que eu amo morar aqui dentro. E eu quero despertar outras mulheres a terem prazer de morar aí dentro, ter paz consigo mesma. Então, eu sou uma mulher feliz, casada, 18 anos, tenho um filho lindo de 15 anos, né, meu Uau, amor. 15 anos já? Já. A Ana Eu Paula tô tentando entender a idade dessa menina. Eu também fiz a conta rapidinho, mas não bateu. Tenho 40. Semana que vem faço 42 anos. Gente, bacana. linda. 7 Não anos de parece. formada. E a psicologia está na minha vida desde sempre. Aos 13 anos eu escolhi ser psicóloga. Depois de uma tentativa de suicídio, né, pelo terceiro abuso, eu fui acolhida por uma professora na escola e ela estava fazendo psicologia. E aí eu falei assim, se eu sair viva disso, eu não sei o que é psicologia, mas é isso que eu quero para mim. Então, dali surge o sonho de ser psicóloga, só vou conseguir aos 29 anos, depois de tanta realidade da vida, mas é o que eu amo fazer, é o que faz meu coração bater. Meu marido diz que é o segundo marido. Ele fala, não mexe com o trabalho dela, não. Assim, vai dar uma briga. E é o que faz meus olhinhos brilharem, assim, tocar em vidas, ver transformação e poder ver que outras mulheres podem estar em paz. E aí eu tenho uma frase que eu digo que toda mulher nasceu para ser inteira. E não viver fragmentadas em pedaços, em papéis. Então, quando você descobre esse lugar, é lindo, é maravilhoso, né? E poder despertar isso para mulheres, você que está nos assistindo, poder ser despertada nisso, nós já ganhamos, né? Ganhamos muito, muito mesmo. Ana Paula, pelo ponto de vista da nutrição, quando a gente fala em saúde integral da mulher preta, sobre o que a gente está se referindo exatamente? Nossa, sobre muita coisa, praticamente sobre tudo. E quando atendo mulheres negras em consultório, às vezes o último assunto que a gente chega na consulta é a comida, porque tem muita coisa que antecede comer. É a história, é a infância. Um exemplo, mulheres que falam, poxa,
eu cresci com muita pobreza, passei fome, agora que eu tenho um bom trabalho, eu vou numa nutricionista que vai dizer que eu não posso comer tal biscoito, agora que eu posso comprar. Então, passa por toda uma história, sabe? É entender como que a mulher vai melhorar a alimentação sem afetar o que ela entende como dignidade, respeito, porque isso acontece muito, né? Agora, eu mesma me identifico, por exemplo, McDonald's. Até os 18 eu nunca tinha comido. Depois que eu fiz 18, que eu comecei a ter um dinheirinho a mais, eu só queria McDonald's pelo que significa, um status, uma diversão. Então, existe todo o imaginário em torno da comida, relacionado à nossa identidade. Então, uma mudança de alimentação que vai durar tem que levar em consideração a história dessa mulher, se não vira só uma dieta que ela vai seguir por um tempo, mas que não vai fazer sentido, ela vai se sentir, ainda que seja um plano alimentar com 5.000 calorias, essa mulher pode sentir que está numa restrição alimentar pelo simples fato do nutricionista ter dito, não, você não vai comer o hamburguinho ali do McDonald's, né? E restrição não é só restrição calórica. Então, geralmente as consultas elas são longas, porque atender mulher é muito complexo, né? Aí tem vários atravessamentos, o machismo, o racismo, a história com a família, o corpo, o trabalho, como ela se enxerga. Tem paciente que fala assim, nossa, parece que eu tô com uma psicóloga. Eu falo, não, eu não sou psicóloga, né? É terapêutico você poder falar, você ser ouvido, ter alguém que se interessa por você, mas eu sou nutricionista. É porque as pessoas não estão acostumadas a ir numa nutricionista que está interessada em saber da vida. Da vida da pessoa. E não falar só o que você come. Aí, por último, o que você come? Ah, entendi. Vou te fazer... disso, daquilo, com essa rotina. Aí eu vou entrando na rotina. Falei, olha, entendi o contexto da alimentação, aparece de tal maneira, você percebe, você concorda? Vou propor mudanças iniciais, porque o mais importante é a continuidade. Então, falar de mulher preta é falar da vida dela inteira. Não é só comida, né? A comida é um detalhe ali na vida dela, mas que faz muita diferença. Camila, e do ponto de vista da psicologia, principalmente, eu sei que você vai responder que também é amplo, mas quando a gente fala de saúde integral da mulher preta, a gente está se referindo a quê? Então, o primeiro ponto é a conscientização de que ela é esse todo, né? Porque, como você falou, vai se fragmentando. Então, existem as questões sociais, a família, tem todo um conjunto. Quando ela passa e olha, gente, eu não sou só o que eu faço, mas quem eu realmente sou, já é o primeiro ponto para ela poder olhar para si, né, nesse ser inteira. E aí agora a gente vai olhar para as questões emocionais, para o impacto da alimentação. Às vezes é uma questão do cortisol que está alto, às vezes é uma crise de ansiedade que ela vem por causa dos sintomas, né, eu já tentei de tudo e eu preciso estar aqui. Então convidar para si, vamos descobrir quem é você além de tudo isso. Então esse desafio, né, que tem sido para muitas e principalmente para nós, que somos mulheres pretas, existe a síndrome da mulher preta forte, não sei se você já ouviu falar. Tem que dar conta de tudo. E aí você pedir ajuda é um sinal de fraqueza absurdo. Como eu vou pedir ajuda? Como eu vou reconhecer que eu não estou conseguindo? Como eu vou me cuidar? Né? Ai, tá falando de um tratamento integral, mas como é que eu vou olhar para mim se esse valor da terapia eu podia estar pagando um curso para o meu filho? Né? Então, os papéis que ocupa. Então, convidar essa mulher e mostrar para ela a conscientização de que você precisa ter um cuidado integral, sair do termo que é bonitinho, mas ela vivenciar isso é um baita de um desafio, mas que é totalmente possível. Ana, você trouxe uma coisa interessante, né, falando da questão alimentar, que eu te perguntei do ponto de vista da nutrição, e você colocou a alimentação, às vezes, como último ponto. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante, eu também já passei por isso, e às vezes a gente não se dá conta, é que, às vezes, a gente não tem condições, ao longo da nossa vida, de comprar um lanche no McDonald's, comer algo diferente, que às vezes é extremamente calórico, mas que aquilo não é, às vezes, pelo alimento em si, é pelo status, pelo que representa, pela conquista, pela possibilidade disso. Sim. E quando você tem a oportunidade, seja financeira, enfim, que você vai, isso o seu nutricionista diz que aquilo não pode porque é calórico, não vai fazer bem. Foi isso que você trouxe pra gente. Detalhe um pouco mais sobre isso, porque isso é extremamente importante, porque a gente não está falando só do alimento, a gente está falando de identidade, de reconhecimento do poder mesmo da mulher se dar o prazer
de estar ali consumindo aquele alimento. Como que isso impacta na questão da saúde? Bem, vou falar um pouquinho assim. Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu falei sobre o uso da felicidade na publicidade de alimentos. Então, as empresas, os produtos que são vendidos pra gente, né, hoje em dia não é só a comida que é vendida, é a ideia do que aquilo é, a ideia de felicidade, a ideia de saúde, a ideia de diversão, a ideia de status. Então isso impacta a saúde porque por essa visão mesmo de que saúde é ampla e ainda mais para nós mulheres negras. É mais fácil para uma pessoa que sempre teve excesso conseguir compartimentar, tipo, agora eu vou fazer uma alimentação, uma dieta que é só para minha saúde, só para eu emagrecer, sendo que eu tenho a impressão de que para a gente está muito mais arraigado. Eu vejo muita questão de dignidade, sabe? A alimentação relacionada à dignidade, de poxa, eu quero comer uma coisa gostosa porque eu ralei muito para estar aqui, eu mereço ter isso. E são comidas que, se consumidas com muita frequência, de forma desorganizada, pode cooperar para a obesidade, para doenças crônicas. Só que a doença crônica é crônica, ela se desenvolve com o tempo, você não percebe. Se você tem pressão alta, você não está vendo, você não sente a dor, mas essa dor da dignidade você sente todo dia, você quer dar conta agora, sabe? Vamos supor, me irritei, eu quero me sentir bem agora, isso é uma urgência. Eu consigo entrar numa cafeteria, eu consigo entrar numa loja, no McDonald's e comer e sentir o alívio agora. Se isso está me causando, né, me aproximando de uma doença, eu não estou vendo a taxa do meu sangue, eu não estou vendo nada acontecer. Então, às vezes, as pessoas me procuram mais pelo que é mais palpável, pela dor de hoje. Eu fui na nutricionista, porque ontem eu fui botar uma roupa, não ficou boa, eu chorei. As pessoas não vão de fato, porque, nossa, eu tô sentindo a dor de ter uma diabetes. Até porque eles não são da área da saúde, eles não entendem de verdade o que está acontecendo no corpo. Só o médico me assustou, falou que é uma diabetes, eu vim ver. O médico falou que se eu tiver isso eu posso ficar cego. Aí a pessoa entende, mais ou menos. Mas eu não gosto de trabalhar assim com esse susto. Eu explico, sabe? Falo, não, porque se você vier por medo, você vai fazer as coisas por um mês, depois você vai parar, porque o medo passa, né? O susto passa. Agora a gente tem que ter consciência. Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas é que eu acho uma coisa tão complexa que eu não consigo dar uma resposta assim curta e super objetiva. Fica à vontade, mas é justamente isso, Ana. Já passo para você, tá, Camila? Mas é justamente isso, porque quando a gente pensa em nutricionista, a gente pensa automaticamente, tô generalizando, claro, mas a gente pensa assim, vou para melhorar a minha alimentação para eu poder emagrecer, para estar com um corpo lindo, maravilhoso, como a publicidade, de um modo geral, como a sociedade exige de mim. Quando, na verdade, às vezes está com o corpo adequado, né? E aí o adequado é o seu lindo. Sim. Vai muito além da alimentação, que é o que você está trazendo. Sim. Tem a questão da saúde mental, do estresse, do cansaço, do acesso à alimentação. Sim. É muito mais amplo. Então, assim, pode ficar à vontade para falar, porque esse espaço aqui é nosso, ele é para isso, é para a gente orientar as pessoas. E aí, Camila, eu trago para você agora, porque a gente está falando da saúde física, da saúde mental, mas basicamente, geralmente, de uma maneira geral, da saúde física, da questão da nutrição. Mas saúde física e mental caminham juntas? Totalmente. Tudo começa aqui, né? Você falou sobre dignidade. Eu costumo olhar também a questão quando a gente leva para contexto psicológico, do merecimento e do senso de escassez e de merecimento. Então, na infância não teve McDonald's, eu agora na vida adulta preciso comer. Eu não consigo realizar meus sonhos, porque eu tô dando conta de tudo, de todo mundo. Eu não consigo estar bem comigo mesma. Eu não consigo ter paz, então eu mereço um chocolate. Eu mereço, no final do dia, comer aquele x-tudo do podrão lá da esquina, que tá, né, daquele tamanho assim. Então vem como uma forma de recompensa, né, no físico, mas suprindo uma demanda emocional. E aí essa pessoa ela vai colocando para dentro o alimento, porque, gente, comer é bom. Comer é muito bom. Então, pelo menos... mais quando você não precisa fazer, melhor ainda. Exatamente. Aí, falando do cuidado, né? Quando você não precisa fazer, alguém faz pra você. Alguém está te servindo, você pede a comida, alguém está te dando algo, ainda que você esteja pagando por isso. Então, vem esse senso do merecimento. Olha,
eu mereço um chocolate, eu mereço isso. Eu não tive condições, hoje eu tenho. Hoje eu vou no restaurante mais caro, não porque eu quero comer aquela comida, mas porque eu vou postar e botar no Instagram que eu tô aqui, eu preciso marcar esse restaurante mais caro. Tem esse ponto ainda, né? Então, é uma resposta emocional e que vai ter um impacto no corpo. Como você falou, tem gente que procura porque quer emagrecer, é o projeto Verão aí, mas não entende que está se destruindo internamente, né, através de uma diabetes, de uma hipertensão, mas não consegue olhar para isso tudo porque eu só estou dando uma resposta de faltou calor. Né? Eu gosto muito de usar o termo de calor, caloria, né? Então, às vezes existe a falta do calor emocional, às vezes é um conflito no relacionamento, às vezes é uma insatisfação profissional e a gente precisa de calor. Calor, a palavra carinho vem de calor, né? Então, se eu não tenho carinho, se eu não tenho um calor emocional, eu busco na caloria, na comida, para suprir e me acalentar emocionalmente, né? Interessante, eu gostei dessa comparação, do significado das palavras e a busca pelo carinho. Pelo carinho. Que é o que a gente quer. E aí eu vou pro chocolate. E eu vou pro chocolate, sim. Né? Meu marido me deu carinho, eu compro chocolate. Porque o chocolate tá acessível, né? Acessível. Eu posso parar 2 minutinhos pra poder ele pegar um chocolate e comer. Enquanto eu tô comendo também, eu vou ali fazendo uma coisa, cuidando aqui, arrumando as coisas da criança. Sim. É isso, Ana? Sim, só uma coisa, caloria realmente tem relação com calor, tá? Caloria é o quanto de energia se precisa para aquecer determinada quantidade de água de 14 para 15 graus. Entende? Isso aqui tá frio. Tem a ver, e a medida de energia. Então, tem muita relação mesmo. Tem muita relação mesmo. Então, eu preciso desse calor, eu preciso... E quando a gente tá quentinho, né? Quando a gente come chocolate, você queria tanto comer. Aí você come aquela sopinha e faz... É o que o pessoal fala. Precisava de um quentinho, de um acalento. Exatamente. É questão emocional. E aí quando você olha na vida, tá faltando em várias áreas, a pessoa não tem consciência disso, e aí ela vai buscar naquilo que é acessível, como a gente falou, nesse tempo em frio, uma sopinha quentinha ia cair tão bem. Exatamente. Né? E que sim, vai aumentar a temperatura do corpo, mas também vai suprir a questão emocional. Interessante, só da gente falar sobre isso, eu mudei aqui o meu jeito. Eu tô aqui pensando, nossa, realmente seria gostoso, seria tão bom uma sopinha agora. Até a maneira como eu estava, que tô super agitada hoje, mas já mudou. Eu falei, realmente, uma sopinha hoje tá friozinho, né? Sim, dá um acalento. Aquela história de quando tem um término de relacionamento, né? Que o pessoal compra um pote de sorvete pra afogar as mágoas. Não tem aquelas histórias assim, né? Sim, até te vê em série, essas coisas. Aí a mulher lá no sofá, frustrada, com um pote de sorvete, tomando aquele sorvete porque teve um término, ou tá frustrada no relacionamento. Ela tá buscando a caloria que faltou na relação. Então, às vezes, a relação com o alimento é buscar nele suprir alguma outra falta que a gente tem na nossa vida. Exatamente. Também pode... Exatamente. Aí quando você separa que a alimentação tem o objetivo de me nutrir, e aqui, fisicamente, né? E aqui, nas relações, trabalho, vida, eu me nutro emocionalmente, eu consigo separar e é até onde reduz a compulsão. Gente, esse programa, ele tem um objetivo principal, como eu disse para vocês, de orientar as mulheres, a gente levar informação, conhecimento, para que nós, principalmente mulheres pretas, a gente possa ter uma qualidade de vida, sabe? Buscar, lutar pelos seus objetivos, saber que é difícil, mas que é possível alcançar, enfim, principalmente estar pelo coletivo. Mas para mim também é uma consultoria 0800. Porque é isso, essa relação com a comida que vocês estão trazendo, e como isso é muito mais amplo do que o ato simplesmente de comer, é algo que eu, assim como certamente muitas mulheres, muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, não tinha a menor noção. E isso muda tudo como sobre o autocuidado, né? O que muda, Ana? Eu acho que entender isso, né, a gente está aqui conversando, eu estava pensando também no que a Camila falou sobre a caloria suprindo o que faltou. Uma vez a gente já teve uma conversa uma vez sobre os pântanos alimentares, que são regiões em que é difícil haver acesso a comida saudável, fruta, tem mais alimento ultraprocessado, geralmente são áreas mais pobres, e também é isso que falta, não é só o carinho, o afeto de colegas de trabalho por si ou de um parceiro, mas é o cuidado da saúde pública, o cuidado que o Estado
o amparo que o Estado deveria dar, e muitas vezes falta para essa mulher. O transporte que ela pega para ir para o trabalho, 2 horas, às vezes, num transporte público precário, o saneamento básico que falta, falta de acesso a lazer onde ela mora. Então, não é só a falta do afeto das relações com as pessoas, mas da vida em si. Isso também dói muito, porque eu também atendo pacientes com um bom poder aquisitivo, que ganham bem, que têm acesso, que moram em áreas nobres da cidade, mas também tem a falta pelo estilo de vida, pelo trabalho, pelas demandas. E hoje o trabalho é algo que eu vejo como central na vida das pacientes e que pode ser um fator de qualidade de vida, como algo que atrapalha muito a vida da pessoa. Tem paciente que dorme 4 horas por dia porque está trabalhando. Eu falo, caramba, o trabalho está privando a pessoa de atender uma necessidade fisiológica. Isso porque aí. hoje parece que é um luxo, mas o corpo precisa de sono para existir. O corpo precisa que faça uma boa digestão para existir. A pessoa está lá nervosa pelo trabalho, afeta o intestino, dá uma gastrite, então está comprometendo o básico da existência dela, mas ela precisa trabalhar para viver. Isso. Então não tem como falar, é o trabalho. Reduz o teu trabalho. Não tenho como falar, né? Aí eu falo para ela, está vendo como a nutrição não é tudo? A gente tem que ter uma visão ampla, a gente tem que ter uma visão política da vida, porque a nossa tendência é de se culpar por tudo. Eu não durmo, a culpa é minha. Eu não faço isso, faço... Poxa, mas você não é uma Mulher Maravilha, né? E o seu trabalho? Você tem filho, olha onde você mora, e olha pelo que você passa. A gente tem que fazer o que é possível, apesar das suas condições de vida. Para de idealizar, né? Você não dorme, aí você quer ter tempo para fazer as marmitas da semana. Pelo amor de Deus, vai dormir. Não dorme, quer ir para academia, ficar 1 hora na academia. Pelo amor de Deus, vai dormir, necessidade fisiológica, né? Então, eu acho que, por isso que eu falo que é muito amplo olhar para a saúde da mulher negra. Passa por tudo. E se a gente fosse falar teria que ser uns 10, assim, uma série, né? Então, realmente é trazer os principais pontos, como você falou, do sono, do trabalho, né? E aí, só dessa mulher conseguir. Eu não consegui fazer a marmita da semana inteira, mas eu consegui levar o meu almoço. Olha como você evoluiu, porque entra na questão do autocuidado, porque como é que eu vou cozinhar para mim mesma? Eu tenho que cozinhar para os filhos, para o marido, para isso, para todo mundo. Então, até de você sentir e falar assim, eu tô parando agora e eu não tô comendo um salgado de rua, porque eu trouxe aqui um pãozinho com ovo de casa. Conquista. E é um autocuidado. É autocuidado, né? Com certeza. E a conquista do autocuidado, olha que eu tô fazendo por mim. Gente, é só um pão com ovo. Não, é muita coisa. Eu consegui trazer um pão com ovo pro trabalho. E parar de menosprezar esse tipo de cuidado, porque elas às vezes acham que é muito pouco. Porque ela quer 1 hora na academia. Projeto verão em 3 meses. A vida inteira não conseguiu se cuidar. Então, a gente está falando da sobrecarga emocional aí, e também profissional da mulher preta, né? Como mulheres pretas, a gente sabe muito bem como é isso. E aí eu queria, Camila Ribeiro, que você falasse mais sobre isso, sobre essa cobrança, porque a gente tem a nossa cobrança, a autocobrança, tem a cobrança da sociedade, tem a cobrança da família, né? Porque também pesa o marido, os filhos, às vezes aquela própria mãe teve um outro tipo de criação que só podia trabalhar e cuidar da família, e cuidar da casa, e cuidar de não sei quem, cuidar da amiga que tá doente, porque as mulheres pretas, né? Elas sempre cuidaram uma das outras e dos outros. Então, fala um pouco mais pra gente sobre essa sobrecarga e esse impacto que ela tem na vida da mulher preta. Então, isso vem desde a infância, né? Então, você já cresce, né? Principalmente a menina preta ali, ela já cresce naquele lugar de que você tem que fazer, você não pode errar. Pô, você já é preta, né? Você vai dar mole, né? Não é isso que eu via, né? Quantas palavras, pô... E aí eu vou usar esses termos porque quem nunca ouviu isso? Preto, quando não faz na entrada, faz na saída. Então, você não pode errar porque você já... Olha a condição. Você já é preta. Né? Já tá em desvantagem, como se fosse isso. Agora você errar. Então ela já cresce nesse lugar de que eu preciso dar conta de tudo, de que eu preciso ser a Mulher Maravilha, de que eu preciso ser forte. Só que aqui eu costumo dizer, o que a boca não fala, o corpo grita. Uma hora teu corpo vai gritar.
E vai somatizar como forma de chamar a atenção para você olhar para você. Eu costumo dar um exemplo. Ninguém acorda de manhã e fala assim: ai, obrigado, Deus, pela minha apêndice. Quem lembra que tem apêndice? Verdade. Eu acho que se uma pessoa acorda todo dia falando isso, ela tem problemas psicológicos, né? Ai, todo Mais um dia... motivo pra procurar você, né? Ai, todo dia eu olho no espelho e falo: minha apêndice tá aqui. Mas a gente só lembra quando ela estoura. Aí você tem que correr pra emergência com a dor absurda sem saber o que é. Aí você descobre: eu tinha isso? Então o corpo, ele vai somatizar como uma forma de chamar a atenção para você olhar para você. Olha, você não tá bem. E como é que você não fica bem se eu não tenho espaço social e psicológico para poder não estar bem? Eu não tenho direito de estar bem, porque eu sou uma mulher preta que dou conta de tudo e de todos, e não me ensinaram que eu posso ser vulnerável, e não me ensinaram que eu posso estar fraca, e não me ensinaram que eu posso estar doente, e não me ensinaram até que eu posso chorar. Olha o termo que a gente tem: aquela negona é braba. É mesmo. Isso não é um elogio. Olha como é colocado: aquela negona, ela é braba. Então eu tenho que ser braba. Então são A expectativa que tem sobre mim. É internalizado, porque eu sou uma negona braba, eu tenho que dar conta. E como é que eu chego pra alguém e falo: eu não tô conseguindo? Como é que eu falo pra alguém e falo? Porque se eu tô com um ataque cardíaco, é problema de coração. Eu vou no cardiologista. Mas como é que eu falo pra vocês que eu tô aqui, ó, passando mal, coração acelerado, e isso é ansiedade? Olha o lugar internamente que muitas mulheres se veem. Então, quando tem mulheres que chegam no consultório, já vi episódios de se sentirem mal por estar pedindo ajuda, com vergonha do que eu vou pensar dela, porque ela chegou num estado crítico e só o tratamento psicológico, tipo assim, só o tratamento psicológico mesmo, porque já foi todos os médicos, mas falaram: vai pra terapia. E aí pensa: como eu vou gastar esse dinheiro comigo, se eu podia estar investindo na educação do meu filho? Se eu podia estar fazendo uma outra coisa. Então já vem pra terapia com a culpa de ter fracassado. E eu falo: isso não é fracasso, você só é humana. E eu convido e falo assim: aperta aí, vê se dói. Se não doer, tem algum problema. Não é comigo, não. Aí umas falam assim: eu sou doido. Fica tranquila, não atendo doido. Se eu percebesse que tu era assim minha virada, eu já ia dizer que não tinha agenda. Eu falo assim, brincando, descontraindo. Porque ela já olha assim: o que eu tô fazendo aqui? E aí eu falo: é nesse momento de caquinhos que você tá, porque a vida inteira você já era um caco, você tava dividida em pedaços, só que agora é com esses caquinhos que você tá tendo a oportunidade de se olhar. E o triste é esse, que muitas mulheres só têm a oportunidade de se olhar quando chega num extremo. Porque raramente, eu pelo menos nunca atendi uma mulher preta que veio pra mim e falou assim: eu estou aqui para autoconhecimento. Eu só quero me cuidar emocionalmente. Vocês conhecem alguém? Eu nunca vi. Todas que vieram para mim vieram esgotadas e todas com a síndrome da mulher preta forte. Apesar de não estar lá no DSM-5, né, visto como uma síndrome documentada, mas existem várias pesquisas e nós vemos isso na sociedade, né? Nos foi ensinado que, eu acho esse termo, né, olha, negona braba, por muito tempo a gente viu como elogio. Sim. Só que virou um estigma que torna pesado, porque eu não posso sair desse lugar. Vira uma identidade, né? Uma performance. E aí, quando eu não quero mais esse culpar, eu só queria descansar, eu só queria estar na beira da praia. Não, você não tem direito, porque o social não te coloca. E aí eu entro num ponto que é muito importante. A gente fala do social e eu, como psicóloga, eu preciso trazer a pessoa para si. Né? Porque a gente sabe que existem as questões sociais, mas o quanto eu me coloco nesse lugar social. É essa que está a diferença, porque a sociedade ela sempre vai te colocar em padrões, ela sempre vai cobrar algo de você, mas o quanto eu me cobro para suprir essa expectativa da sociedade, aí é que está o grande problema. Nós estamos conversando aqui, ouvimos agora Camila Ribeiro. Eu dei essa respirada aqui porque é isso, né? É um tema que bate. Estou fazendo minhas reflexões aqui. Camila Ribeiro, psicóloga clínica especialista em inteligência emocional. Estou com a Ana Paula Câncio, nutricionista e mestre em ciências pela UERJ. Ana, a Camila trouxe aqui pra gente sobre a síndrome, né, da mulher forte e usou esse exemplo, né, aquela negona. Veja como ela é braba, né?
Isso pesa muito. E qual o impacto disso na saúde física também em relação ao próprio corpo? Porque a gente já começou, aquela negona. Você já viu o tamanho, né? Bem, já vê que é uma mulher grande, uma mulher, né, de porte. Bem, eu lembrei de uma paciente, né, que em terapia ela disse que percebeu que ela boicotava o emagrecimento dela porque ela performa essa força. Sempre foi forte e associa a força a um corpo grande, a um corpo gordo. Então, houve momentos do acompanhamento em que ela perdeu peso, mas ela retomava esse peso. Então, ela falou, eu percebi que eu vou mantendo o meu corpo grande, gordo, porque eu sou uma mulher forte. Na minha cabeça, a mulher forte é gorda. Se eu ficar magra, eu não sou forte. E também já tive uma paciente com resultados ótimos e as pessoas começaram a elogiar. Nossa, como você tá bonita. Nossa, como você emagreceu. Ganhou peso de novo e ela falou, sabe o que eu percebi? Eu não quero chamar atenção. Eu quero ficar quietinha, apagadinha. E quando as pessoas começam a perceber muito que eu existo, eu preferi ganhar peso. Olha como é complexo o emagrecimento, né? Como está relacionado à identidade. A minha imagem gordinha, eu chamo menos atenção, ninguém fica me elogiando, eu não me destaco, tá bom. Eu, como mulher forte, eu sou uma mulher gorda, pronto, tá bom. Então, como a mulher se imagina, às vezes ela não percebe, mas ela vai ter um comportamento alimentar para confirmar como ela está se vendo, sabe? E por isso que muitas vezes a comida é o último assunto. Existe terapeuta nutricional, né? Eu não sou especialista, eu não sou uma terapeuta nutricional, mas eu percebo como escutar me dá substrato para propor mudanças, porque essa mulher ela tem que cooperar comigo, com acompanhamento, senão ela não vai fazer nada. E para sustentar também. Então existe isso, de eu sou uma mulher forte, então eu preciso de muita energia, de muita caloria, eu sinto muita fome, ou às vezes, nossa, eu olhei para o meu prato e tinha tão pouco volume, para a mulher que eu sou, aquilo não dá conta. E eu falo, não é só questão de volume, é densidade calórica. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo, uma colher de azeite tem quase 100 calorias, uma colherzinha de arroz tem 40. Então, assim, é densidade calórica. Às vezes o mesmo volume tem mais caloria. Então tem que ter muita conversa para ela entender, para ela aceitar que ela vai ficar saciada. Às vezes a mulher também está acostumada com aquela sensação de preenchimento constante. Eu tenho que estar sempre preenchida, eu tenho que estar sempre com o estômago cheio. Outra coisa também que eu já tive um caso muito interessante com uma paciente, não sei se vai ter relação com ser forte, mas foi uma paciente que passou por uma experiência horrível de um sequestro e não deram comida para ela e ela ficou com fome o dia inteiro e ela não sai sem comer, ela não anda sem comida, ela tem que estar sempre cheia. Porque ela pensa, e se me sequestrarem de novo? Eu vou ficar com fome? Assim, a mente... É a saúde mental. Então, eu não sou psicóloga, eu não trato, mas ter experiência com isso e identificar é importante para eu dizer, olha, eu vou te encaminhar para um psicólogo, isso aqui é com certeza um cuidado multidisciplinar. Olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra, né? Eu não sou a pessoa habilitada para tratar isso. O meu escopo como nutricionista é até aqui, mas eu percebo que a tua relação com a comida não se trata só de fazer uma dieta e seguir um plano alimentar. A gente precisa de mais elementos aqui para o seu emagrecimento ter sucesso. Claro que a pessoa quer emagrecer, claro que a pessoa quer ter um peso menor, vestir uma roupa menor, se sentir bonita, mas existem outras questões. Então a nutrição, né, nunca é o nutricionista sozinho para cuidar de um paciente. Tem que ter uma equipe. Eu posso complementar? Pode, eu ia pedir pra isso que você tá validando o que ela tá colocando. Existem casos, não são todos, tá, gente? Não vai você olhar pra você, eu não passei por isso. Mas mulheres que sofrem abuso na infância, de forma inconsciente, ela veste uma capa, e essa capa é o corpo. Porque se eu sou gorda, se eu não tenho curvas, não vou chamar inconscientemente não vão olhar pra mim, eu não vou chamar atenção, eu não vou ser vista. Se eu não sou vista, eu não sou tocada, eu não sou abusada. Então, um dos pontos, né, quando a pessoa tem essa dificuldade de emagrecimento, eu tento tocar, eu nunca pergunto à pessoa, você foi abusada? Não. Às vezes eu percebo quando ela vai trazendo as questões da primeira sessão, já identifiquei. Mas eu preciso esperar o momento dela. Pra pessoa falar, né? Pra pessoa por isso falar, senão eu tô sendo abusiva com ela. Se eu toco num assunto onde ela não tá pronta terapeuticamente para acessar aquilo, ela sofre um outro abuso.
Só que agora é psicológico. Então precisa esperar. E aí muitas mulheres que vêm com essas questões falam, eu não consegui emagrecer. Quando você olha, tem uma questão, e às vezes não é só abuso sexual. É um abuso que teve na infância. E aí o corpo vem nesse lugar... Como, por exemplo, abusos. Sem ser sexual. Sem ser sem sexual. sexual. Principalmente dos pais, quando de autoritarismo, de subjugar, de bater, de violência física. Então, quanto mal for o meu corpo, pensa comigo, uma acabada de vassoura não vai bater na minha perna porque a minha coxa é grossa. E antes eu apanhava muito nas pernas e ficava cheio de roxo nas minhas canelinhas. Você imagina pegar um cabo de vassoura, bater na tua canela e bater num colchão. Uma coxa grossa, né? O impacto inconsciente vai ser menor. Então, acaba sendo uma armadura, né? E aí eu vou trabalhando, tem um livro, né, que eu costumo usar, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Já ouvi falar. Muito legal. Que ele fica tão acostumado com a armadura que ele não consegue mais tirar, não é isso? Exatamente. Até para comer. Ele dá conta quando ele não consegue comer, a esposa precisa colocar um canudinho para ele poder comer. E aí eu levo ela para poder ler essa fábula, e onde ela é o cavaleiro, né? Eu falo, você vai dar nome para cada personagem aí, mas você é o cavaleiro. E aí é muito lindo que elas vão se percebendo qual foi o momento que vestiu a armadura e qual foi o momento que essa armadura enferrujou, que já não sai mais. Então por isso que eu falei, gente, não é uma regra que você pode olhar e falar assim, mas eu não sofri abuso e eu me vejo dessa forma. Mas cada um tem um traumazinho que fez eu olhar pro meu corpo e entender que eu preciso dele grande para me sentir protegida aqui dentro. Lembra que eu te falei no começo de você ter paz de morar aqui dentro? Então, quando você tem paz de morar aqui dentro, você entende que até cuidar do teu corpo e você tá na medida certa, né, no peso certo, traz paz pra você mesmo. Não é nem por uma estética, de que eu vou mostrar pra todo mundo, mas é de você olhar e falar assim, olha como eu tô em paz, olha como eu tô bem comigo mesmo. Sim. Ai, ouvir você é tão bom, Camila. Também tô achando. Eu tô percebendo. Meu rostinho tá só indo pro lado. Tipo, daqui a pouco vai virar uma terapia aqui, né? Nós duas aqui. Ai, que bom. Camila. Que bom. Não, eu tô refletindo aqui, pensando, realmente ela tem razão. Eu tô só ouvindo assim. Gente. Mas é interessante, assim, esses exemplos que vocês estão trazendo, né? Esse recorte de uma ou algumas pacientes. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu aprendi, eu compartilho aqui do ponto de vista de que não é psicóloga, de não é nutricionista, assim, é uma pessoa comum aqui, uma jornalista, uma comunicadora, uma mãe, uma mulher, que a gente acha que aquilo é só com a gente. Que não tá acontecendo com outra pessoa. Mas aí eu não vou falar. Olha aí a questão da mulher forte, né? Eu não vou compartilhar isso com a minha amiga ou com meu marido, porque isso é coisa da minha cabeça, sou só eu, imagina. E não, quando a gente abre isso também, né, assim como vocês estão fazendo, trazendo esses exemplos, tá mostrando para as pessoas que esses recortes acontecem. Você pode estar dentro de um outro recorte, que não é esse que vocês estão trazendo, mas a sua peculiaridade, o que você está sentindo é seu, mas pode estar acontecendo com outra pessoa também. Você tem que procurar ajuda. E a gente está aqui para isso. Eu para comunicar e vocês duas para trazerem aí o conhecimento, trazerem a informação. E aí, a gente fala sobre culpa. Como é que eu vou fazer, como é que quem está acompanhando a gente aqui vai fazer para reconhecer que ela precisa de um tempo para ela, que ela precisa se cuidar, que é importante para a saúde mental, para a saúde física, 10 minutinhos que seja. Como fazer isso sem ter culpa? Fala, Ana. Tem uma fórmula para isso? Para a maioria é bem difícil, porque às vezes não é só parar, né? É a cabeça parar. Então, às vezes a mulher para, fala, vou ler um livro, mas ela não consegue passar da primeira linha, porque a cabeça tá, mas eu tô lendo um livro, não era para eu estar lendo um livro. Ou então até se permitir, por exemplo, comer um chocolatinho. Mas a nutricionista falou que não tem problema, mas não é possível que não tem problema. A vida toda eu vi que é difícil sair dessa culpa. Eu falo para elas que exercitar no início nunca vai ser gostoso, vai ser fácil, né? Porque você caiu na real, que você vai falar assim, eu vou comer o chocolate mesmo, e problema. Não, você vai sentir desconforto. Só que você vai se habituar a se permitir comer um chocolate. Você vai se habituar a se permitir se sentir bem. E o nosso corpo grava as sensações. Você vai ver, nossa, é tão bom se sentir assim. Você vai dando continuidade. Mas acho que é isso, diminuir a culpa é um exercício, não é de primeira, com a alimentação ou com qualquer outra coisa.
acreditar no profissional também que está te acompanhando, que vai falar, não, você não vai, confia em mim, tá? No início vai ser difícil, mas continua, não desiste, seja contínua. E vai diminuindo. A maioria das pacientes tende a ser assim. No início dá um choque. Ou então quando elas comem e vê assim, nossa, eu comi o chocolate e tô perdendo peso. Caramba, tudo que me falaram não era verdade, então dá para comer chocolate e emagrecer. Quando tem um retorno positivo também, elas veem, nossa, foi bom mesmo. Caramba, eu dormi 10 minutinhos e a vida não desmoronou. Eu fiz 10 minutinhos de esteira e fez efeito. Eu achava que eu tinha que ficar 2 horas lá. Eu falava, não, é fazer todo dia, fazer um pouquinho todo dia. Você não precisa ser performática sempre. Não precisa ser boa em tudo. Ser boa em tudo dá muito trabalho. Seja medíocre. Pessoas medíocres também têm resultado. Eu falo, seja medíocre, uma alimentação bem feita, uma alimentação básica, dá resultado, não precisa performar tudo não, a vida já é muito cansativa. Então, quando elas vão entendendo isso, porque é isso, é a cobrança por performance. Já é preta, você tem que ser boa, você tem que estar sempre bem vestida, você tem que estar sempre arrumada, você tem que ser a mais inteligente, você tem que tirar nota boa. Você aprende a performar e se destacar, e falar, é como se você falasse assim, eu sou preta, mas eu mereço estar aqui, olha só, eu tiro nota boa, eu também me visto bem, eu também emagreço, eu também tenho um corpo bonito. É a visão que a sociedade faz a gente ter da gente. Mas a gente aprende que a gente pode ser medíocre. E às vezes nosso medíocre é melhor que o de muita gente, né? Então, eu ia falar exatamente isso. Porque às vezes a autocobrança é tão elevada, você entrega tanto e não se dá conta. Se você for, digamos, né, medíocre, você vai estar acima de muita gente. Às vezes você faz um negócio todo mal feito. Você acha que tá mal feito, fiz de qualquer jeito. Ficou ótimo. Sabe? Porque a gente se cobra, a gente é padrão FIFA. A gente aprende a ser um negócio estratosfericamente bom. Falo, se permite, sabe? E vê que vai dar certo. Confia em quem você é. Você é uma pessoa assim, organizada. Você é uma pessoa disciplinada. Você é uma pessoa comprometida. Você vai se sair bem. Então, acho que isso, a pessoa perceber isso vai diminuindo a culpa. Agora, Camila, a gente não aprende isso. Você trouxe a questão da infância, né? A menina que já aprende a cuidar e aí vai brincar, principalmente a menina preta. A brincadeira é boneca, casinha, cuidar, que não sei o quê. E às vezes a vida real tá ali, que você tem que cuidar do seu irmãozinho, dos seus irmãozinhos, porque os seus pais têm que trabalhar fora, ou às vezes é mãe solo, que ainda é mais complexo, enfim. São muitas camadas que tem. Só que fato é, a gente não aprende desde cedo a ter esse espaço, a ter esse momento pra gente. Sim. E agora estamos na vida adulta. O que a gente faz? E aí eu costumo dizer, aquela criança que precisa ter sido acolhida pelos seus pais e não foi, agora é responsabilidade sua acolher. Né? Então tem uma menina ferida ali no cantinho, cheio de medo, que você botou lá no cantinho pra ninguém ver, e nem chorar alto ela pode, porque senão as pessoas vão ouvir. E você segue a vida. E aí no processo terapêutico, onde você vai fazer o caminho de volta para reencontrar aquela criança ferida, acolher, dar colo. Você tem filho, né, que você falou? Tenho, uma menininha de 7 anos. Menina, vamos pegar ela com um aninho. Quando ela aprendeu a andar, ela caiu e chorou, o que você fez? Então, eu sou adepta da educação positiva. Eu falava pra ela, eu acolhia o choro dela e falava, filha, eu entendo que tá doendo, pode estar... que eu fiz na época, e a gente não sabe se isso vai dar resultado. Filha, a mamãe entende que você caiu, deve estar doendo, vai melhorar, tô aqui com você. E foi. Mas é isso, eu não falar, para de chorar, porque a orientação em pessoas já falaram com a minha filha dessa maneira, tipo, não chora não foi nada. Não precisa chorar não, foi um... E a minha mãe, que está me ouvindo, que vai me ouvir, é uma dessas pessoas. Porque a criação que ela teve foi essa. Tipo, não tem que chorar chorando por tudo, chorando à toa. Não, caiu, não foi nada, foi nada. Essa criança tá com o joelho ralado. Foi nada, não, relaxa, não tem problema. Para de chorar. E se você nem deixasse mais ela andar, porque ela vai cair de novo? Estaria em cima de uma cama hoje, toda entravada, né? Não estaria, mas poderia estar. Então, e ter medo de fazer as coisas, de ousar. Sim. O que eu aprendi criança maiorzinha, pergunta se aqui não fala. Minha mãe, né? Mãe, não tô criticando a senhora, não. Tô usando a senhora como exemplo para ilustrar este momento importante para que outras. Foi a cultura daquela época. Foi a cultura daquela época. Foi como ela foi educada, como ela aprendeu. E aí, numa situação como essa, a minha mãe, quando ela tá lá em casa cuidando da minha filha, ela fica, Isis, não sobe aí. Isis, não faz isso. Isis, eu já falei pra você não correr. Aí vai, sei lá, corre, que faz alguma coisa assim. Eu falei pra você não fazer isso. E eu já faço diferente. Filha, você tá se sentindo segura pra poder fazer isso? Então tá, então vai. É você, tá bem? Tá segura? Porque eu li num livro lá, porque eu tive tempo
para ler sobre maternidade. Eu tive tempo para me preparar para ter a minha filha e aprender sobre educação positiva. Eu tive tempo. Que bom. Muitas mulheres têm tempo. Quantas mulheres pretas têm tempo? Não tem, entendeu? Exatamente. E aproveitou o tempo também, né? Não ficou se culpando. Não podia estar fazendo outra coisa. Não, você aproveitou o tempo que você, aparentemente, pela sua cara. Vou aproveitar aqui a consultoria, entendeu? Porque, na verdade, a culpa era o contrário. Porque as pessoas sempre disseram que eu não seria uma boa mãe. Nossa. Porque antes realmente eu não queria ter filho. Até aproveitar aqui no momento de revelações. Eu realmente não queria ter filhos por conta da criação biológica, da minha mãe biológica que eu tive, que é minha mãe mesmo, que é minha avó. Mas por conta dessa questão biológica, minha mãe biológica não foi uma boa mãe, ela me deu para as pessoas, tal, enfim. E isso sempre mexeu comigo, o trauma de infância. Então eu nunca quis ter filho, porque eu poderia não ser uma boa mãe, eu não queria que meu filho passasse por isso. E aí eu conheci meu marido, as coisas foram mudando, então fui acolhida, acalentada, né, enquanto mulher, enfim. E aí eu sempre, quando eu decidi ter filho, e aí foi uma decisão mesmo, eu queria ser uma boa mãe. Então, tudo isso, esse tempo que eu tive, a leitura, a entrega, o comprometimento que eu tive, foi sim porque eu queria, minha filha merecia, eu também merecia isso, mas também foi a culpa de não cair no erro e ser o que as pessoas julgavam que eu seria. Também teve esse contrário, né? Olha o peso que a gente carrega. Sim, o cuidado agora é só não ir pro extremo. Porque a culpa às vezes faz isso, né? Ou aqui teve negligência, faltou muita coisa, né? Na tua infância. E aí, para tua filha não passar o que você passou, você ir pro extremo de aqui tem muita coisa. Então é um equilíbrio. Eu digo que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Isso é fato. Teoria de Camila, fundamentada em meus artigos científicos baseados na minha cabeça, diz que onde é que tem essa base, Camila? Tá tudo aqui. Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Tu já sai com ela da maternidade. E aí você vai ter que aprender a se lidar com ela para que ela seja menor do que a mãe que está nascendo, porque nasce uma criança, nasce uma mãe, né? E aí você deu esse exemplo de todo esse cuidado com a tua filha, e a gente que a mãe consegue fazer isso. Mas como é que a gente acolhe aquela criança que ainda está lá 10, 20, 30, 40, 50 anos lá no cantinho, pedindo só validação? Então, o exercício para reduzir a culpa é esse. Eu costumo fazer isso. É o convite de resgate dessa criança ferida, que não foi acolhida na infância, que não foram capazes de fazer isso por mim, mas agora eu, adulta, posso ir lá resgatar. Porque agora que eu resgato essa criança e cuido, eu tenho condições emocionais de não transferir para o meu filho os meus traumas, né? Aquilo que me faltou. Gente, é inconsciente, a gente transfere. Tanto que é comprovado cientificamente que o medo que nós temos na vida vem da mãe. Os seus medos tendem a vir da sua mãe ou do seu pai. Vamos dar um exemplo. Teu pai lá, um cara forte, grande, porque é criança. Às vezes o cara tem 1,60 m, mas pra criança... É enorme. É enorme. O cara me protege, faz tudo por mim. Passou uma cobra, o cara tem medo. Passou um rato, ele sobe no sofá. A criança internaliza de que se o meu pai e minha mãe não dá conta de um rato, esse rato é maior do que a minha mãe. Minha mãe e meu pai não dá conta de uma cobra, essa cobra é maior do que a minha mãe e do meu pai. Então a criança vai ter medo dos medos. Os medos são aprendidos, entende? Mas muitos dos medos emocionais, que são respostas, às vezes a gente vai para o movimento oposto. Eu não quero ter medo de cobra. E aí eu acabo indo para um extremo. Às vezes é aquela pessoa que se apaixona por uma... Mas tô dando exemplo de cobra porque é o meu medo, tá, gente? Eu moro na roça, tenho medo. O meu também. Aprendi com a minha mãe. Lá em casa tem um monte de animais. Tem tatu, tem um monte de coisa lá. Lá é uma selva. Menos cobra. Tem cobra no quintal, eu já aprendi a me conviver com elas. Mas é um medo que ela lá e você aqui, ó, da convivência. Até quando uma entrou dentro de casa, que deu aí, vamos pular isso aqui, o negócio foi sério. Não, por favor. Né? Mas assim, eu aprendi que onde eu moro tem cobra, eu tenho que me dar. Mas tem gente que cria um pânico absurdo, que se é um outro momento, eu mudaria de casa. Mas foi um medo aprendido da minha mãe. E a minha mãe é braba, uma negona braba demais, um monte de outra coisa, e eu não tive medo porque é aprendido. Então, esse medo e essa culpa... Como você falou, ele vai sendo aos pouquinhos, não vai sair de uma hora para outra, mas é onde eu vou desenvolvendo esse autocuidado. Aí, se você me permite, não sei se a gente tem tempo, eu vou falar rapidinho. Como é que a gente desenvolve isso? Primeiro, eu preciso ter autoconhecimento. Como eu vou cuidar de você, ter uma estima por você se eu nunca te vi? Então, primeiro eu preciso te conhecer. Agora que eu conheço a Gabi, eu começo a desenvolver uma estima por ela.
Gente, a Gabi é incrível, né? Ela é isso, ela é aquilo outro. E eu crio uma admiração enorme. Isso é por verdade, você. tá? Fique registrado. Já tô vendo, mas tô Obrigada. vendo. Depois que eu desenvolver essa estima, eu quero cuidar da Gabi. Aí eu trago um presente, eu trago um chocolate, eu faço isso, eu faço aquilo outro, porque agora eu tô cuidando. E esse cuidado gera um amor por você. Não fala mal da Gabi, não. Porra, mexe com a Gabi, mexeu com a Gabi, mexeu comigo. Vamos trazer isso pra si. Viu como a gente consegue fazer pros Fazer pro outros? próximo. Eu trouxe esse exemplo porque muitas mulheres falam, mas eu não sei como fazer. Eu falo, a vida toda você cuidou, você já tem um dom do cuidar. Você só precisa aprender a cuidar de si. Então vamos lá. Primeiro eu preciso ter o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, o que que eu gosto, o que que eu sou, quem eu realmente sou, o que que a sociedade me colocou. E depois que eu vou descobrindo quem é essa Camila, eu vou ter coisa que eu vou falar assim, meu Deus, mas tu é ruim pra caramba. Vamos trabalhar as qualidades. Eu vou desenvolver a estima por mim. É essa autoestima. De quem eu sou, do que eu gosto, quais são minhas qualidades. Olha, nisso aqui eu sou boa pra caramba, nisso aqui não conta comigo não, que vai dar ruim. Depois eu começo a desenvolver o quê? Um autocuidado, porque a gente só cuida de quem a gente conhece. Como é que eu vou desenvolver um autocuidado na alimentação se eu não sei nem quem eu sou? Se eu não sei nem por que eu tô gorda? Provavelmente por isso, muitas vezes na consulta, a comida chega lá no final da consulta, porque às vezes o paciente também não se entende. E ele precisa falar e se ouvir para ter as epifanias dele, entender e falar, caramba, faz sentido. Isso, né? E depois vem um amor próprio. Porque a gente só ama quem a gente conhece, quem a gente cuida e quem a gente estima. Então eu quero dizer para vocês, existe uma escadinha para ser feita e que é totalmente possível para ter paz aqui dentro. E o nosso primeiro passo é? Autoconhecimento. Até me perdi. Eu tô decorando tudo, anotando aqui na cabeça. Primeiro você se conhece, depois desenvolve uma estima por você e através dessa estima, dessa admiração, você passa a cuidar de você mesmo. E quando você cuida, você tem amor Já por aquilo que você aprendi. faz. Né? Eu tô um pouquinho avançada aí nessa aula do escadinha. dia. Que bom. Eu já confesso aí que eu já consegui avançar um pouquinho, porque eu faço terapia já há Eu algum tempo. faço 5 anos. Quero mandar até isso. um beijo pra minha psicóloga, Jamile, porque graças a ela, tipo, no início da apresentação eu falei, eu gosto muito de ociosidade, falar isso sem culpa, tipo, nossa, eu gosto de fazer nada, eu gosto de ficar deitada, olhando pro teto, eu gosto de ver série, mas foi difícil. Tive que passar, ainda várias vezes tem que voltar também umas casinhas, mas percorrer tudo isso é difícil. E depois também que a gente se gosta, uma coisa que acho que também é importante, é a gente passa a enfrentar também a sociedade que tenta colocar a gente na escala zero, do tipo, você não se gosta, que nem se for uma mulher que cuida. Quando você vê que assim, não, eu não preciso cuidar de tudo, e você começa a falar não para as pessoas como assim não? Você tem que fazer. Ou então todo mundo acha que você tem que saber responder tudo, pede informação pra você e você aprende a falar sem culpa, mas existe uma resistência exterior também. Sim. De querer te colocar naquele lugar novamente e também dá um gasto de energia você se defender. Mas esse amor ajuda. Fala que depois que você foi pra psicóloga, a psicóloga tá acabando contigo, ela tá fazendo tua cabeça. Tá, ainda bem. Tem um monte de gente que me odeia, né? Eu falo, ai, tá tudo falo bem. isso mesmo. Tá tudo bem. Porque agora tem esse amor. Quando eu me amo, eu boto meus limites. Gente, é uma frase que eu sempre digo. Quando eu digo sim, eu digo não. Quando eu digo não, eu digo sim. Eu tô dizendo não o tempo todo, só que pra mim. Se eu não sei dizer não pro outro, né? Verdade. Ah, eu não sei dizer não, eu agrado todo mundo. Eu falo, então você tá dizendo não o tempo todo, só que você diz não pra você. Verdade. Agora, quando eu digo sim pro outro e esse sim não vai me prejudicar, ele é saudável. Ok. E quando eu digo não pra você, eu tô dizendo sim pra mim, porque eu tô me respeitando, eu tô colocando os meus limites. Sim. Então, existe esse do autorrespeito, mas como é que eu vou respeitar alguém que eu não conheço? Primeiro eu preciso conhecer. A gente respeita quem a gente ama. Verdade. Né? Alguém que tá passando na rua ali embaixo que a gente nem sabe quem é, a gente não vai respeitar. Mas eu preciso conhecer. E aí onde o não vem, é onde a culpa reduz naturalmente. Onde você tá no ócio lá e você fica tranquilo e fala, esse é o meu momento, eu mereço isso. Sim. O ócio criativo, né? Como tá faltando o ócio criativo? Porque eu não posso parar. Sim. E quando eu paro, ainda tem que criar. E vira uma necessidade do criar, porque eu tô aqui à toa, mas eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não, é o nada. É um descanso performático, né? Até o descanso tem que ter um resultado. Eu vou postar no Instagram. Eu tenho que ir pra praia porque eu tenho que postar no Instagram. Né? Que eu fui pra praia. É mesmo. Eu tenho uma questão minha,
acho que todas nós tivemos essa dificuldade de entrar nesse lugar do ócio, né? Eu, desde que eu me formei, eu não trabalho sábado. É uma questão minha, né? Não é questão religiosa, não, é minha. Eu, Camila, preciso botar meu pé na grama, no meu quintal, ver minhas borboletas e meus passarinhos. Né? Lá em casa tem muita borboleta, meu marido fez Meu marido, ele é incrível, né? Ele trouxe uma mudinha de uma planta, ele falou assim, eu vi um lugar cheio de borboleta e eu pensei em você. E aquela florzinha tá sempre multiplicando, então tá cheio de borboleta. E é o meu sábado. Então eu sento ali no quintal, boto meu pezinho na grama, escuto minha música, e as borboletas vêm, passam por mim, aí vem um beija-flor e beija uma florzinha. É o meu dia. Ai, Camila, estão precisando muito de você, alguém tá com crise. Não posso fazer nada. Não atento, sabe? Eu pago o dobro. Não, isso aqui não tem preço. Eu preciso disso. Mas pra chegar nesse lugar, foi uma olhada e falar assim, eu sei quanto eu custo, sabe? Pra ninguém virar e falar assim, me atende aos sábados pra poder... E é um desafio, que não é fácil, gente, entrar nesse lugar. Mas é necessário. E você, Ana, qual é o seu autocuidado? Você pode compartilhar com a gente, assim, esse momento de autocuidado? Sim, acho que é o ócio. Eu adoro, gente, fazer nada. Acho que é a primeira pessoa que eu escuto que fala que eu não Agora, Eu gosto muito, assim... Eu gosto muito de ter tempo. Pra mim, um cuidado é não fazer nada com pressa, sabe? Eu acordo cedo. Pra hoje, eu acordei bem cedinho, com calma. Olhei pra janela, passei com o cachorro. Passei com o cachorro, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu vim com calma, porque eu consigo fazer contemplando. Eu consegui vir pensando, sabe? Então, isso reduz um cansaço mental, sabe? Então, eu acho que isso pra mim é poder fazer as coisas com calma. Isso eu vejo como um luxo, assim, na minha vida. Nossa, eu posso fazer tudo com calma. Não preciso fazer nada correndo. Eu não trabalho com emergência. É entender também onde eu não sou importante, né? Me dar a devida desimportância. Ah, não sou importante para isso não. Chama outra pessoa, sabe? Isso para mim é um cuidado com a minha cabeça, com o meu mental, porque eu sou ansiosa. Trato a ansiedade. Então, reduzir o que me dá gatilho, para mim é um cuidado. É se autoconhecer, né, Camila? Muito bom. É libertador, né? Assim, você poder se respeitar no dia de hoje, com tanta pressão social, tanta pressão familiar, e você dizer sim e não pra você, isso é libertador. E aí eu não quero frustrar as mulheres que estão nos ouvindo e falar assim, mas gente, eu não consigo isso. Vamos, pequena coisinha. O que você pode fazer por você? Eu sou adepta das pequenas coisas. Sim. Né? Porque assim, é o básico que funciona. Então, às vezes a gente quer performar, você falou 1 hora na academia. O que eu posso fazer por mim hoje? 5 minutinhos, né? Eu tenho um desafio de 21 dias. E se você lê o desafio, você fala assim, gente, mas ele é tão bobo. E eu falo pra você, e você pratica? Aí a pessoa fala assim, vou aderir isso. Aí a pessoa fala assim, Ia criticar, né? Nossa, mas você só faz 20 minutos de caminhada. Você faz? E você pratica? Elegante, né? E quando a pessoa entra, ela fala assim, Camila, mas era tão simples e foi tão transformador. E eu falo, porque você teve o estado de presença. Você estava ali com você mesmo. Né? E aí eu penso, como é que você vai chegar a 70, 80, 90 anos, morrer sem saber quem você era? Eu acho isso o maior pecado da humanidade. O maior pecado do ser humano é você chegar a 70, 80 anos, morrer sem saber quem você é. Porque eu não sou a boa mãe. Eu digo que boa mãe diz meu filho. Meu filho diz que eu sou boa mãe. É meu marido que diz que eu sou boa esposa. E ele sabe que ele tem que dizer, né, meu amor? Você não tem outra opção. Né? São os meus pacientes, clientes que vão dizer que eu sou uma boa psicóloga. Não dá pra eu me intitular. Entende? As pessoas que vão olhar pra mim e falar assim, Camila, você é isso, porque você tá no lugar de receber e eu só tô dando. Então agora eu olhar pra mim e falar assim, Camila, aí eu posso dizer, né, tu é braba pra caramba, como é bom morar aí dentro. Porque eu já tive depressão e sei que era horrível morar aqui dentro. Tudo que eu queria era sair de mim mesma, sabe? Sair, só queria botar o corpo ali e ficar um pouquinho fora. Então, ter paz consigo mesmo é libertador. Então, se você não se conhece, não deixa a tua vida acabar sem saber quem tu é, mulher. Não cometa esse pecado. Ok, eu vou encerrar, porque eu vou aproveitar e ligar pra minha terapeuta. Pra Tão rápido. Mas foi 1 hora, 1 hora. É isso, gente. Eu tô muito contente, assim, muito feliz de conversar com vocês sobre isso, porque assim como me tocou, assim como me fez refletir, certamente quem está nos ouvindo, nos assistindo, também vai ter a mesma percepção e vai começar com esses pequenos passos aí, 10 minutinhos, 5 minutinhos. O importante, como a Ana Paula disse, é a constância do que quer que você faça. Então, começa com 10 minutinhos, com um tempinho pra você, que isso
vai avançando. Então, eu quero agradecer. Ana Paula, muito, muito obrigada por ter vindo pela segunda vez participar aqui do Empoderação. Sua presença foi muito, muito rica. Muito obrigada, eu agradeço o convite. Pode chamar mais vezes. Chamaremos, pode deixar. Camila, muito, muito obrigada. Portas abertas para você, para Ana. Obrigada, gente. Eu quero agradecer. É muito bom estar aqui, leve, né, nesse ambiente tão gostoso. E se eu posso deixar uma mensagem? Por favor, e deixem também os contatos, como as pessoas buscam vocês. Ah, tá. Mulher, você nasceu para ser inteira. Não aceite menos do que isso. Você é responsável da sua história e você merece isso, tá? Quer saber mais? Me segue Camila D. Ribeiro. Camila D.E. Ribeiro lá no Instagram. A Camila é psicóloga clínica, especialista em inteligência emocional. Ana Paula Câncio, nutricionista e mestre em ciências pela UERJ. Como as pessoas te encontram? No Instagram você pode me encontrar digitando Nutri Ana Paula Câncio, C-A-N-C-I-O, Câncio. Ok. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo, pelo conhecimento que vocês compartilharam aqui e por esse momento tão agradável que foi aqui esse papo com vocês. Muito, muito obrigada. E assim eu encerro mais o Empoderação, deixando para você a seguinte missão: o seu autocuidado. Vamos começar a partir de hoje. Essa história de começar amanhã, segunda-feira, também não é boa não, né, gente? Isso aí, agora. É agora. A gente só tem hoje. Tira 10 minutinhos. 10 minutinhos pra fazer. Não, vamos 5. 5? Tá bom. Não, é a profissional que tá dizendo. Tá. 5 minutinhos. A partir de agora, para lá 5 minutinhos pra ter esse tempo pra você. Tchau, tchau. Tchau.